Tudo ok? Ok? Bom, boa tarde a todos. Presidente José Carlos Pérez, apresentando o nosso novo treinador, Cuca. Primeiro o presidente vai fazer um pronunciamento e depois a gente vai abrir para as perguntas para o nosso novo treinador. Por favor, presidente. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença maciça da imprensa. Eu sempre falo e sempre ressalto que a imprensa tem a sua responsabilidade e ela é um fator importante no futebol brasileiro. Ela exige responsabilidade, mas é muito importante. Hoje é um dia especial para todos nós aqui do Santos Futebol Clube. Nós tivemos aí um hiato aí de alguns dias para escolher o treinador e nós optamos por escolher um treinador vencedor, que tem um carisma muito forte aqui no Santos Futebol Clube, foi nosso atleta, é muito querido na cidade de Santos e também em São Paulo, tem um nome muito forte no Brasil como treinador, vencedor, mais uma vez repetindo, é vencedor. E o Santos está muito feliz por ter conquistado o sim do nosso novo treinador, que é o Cuca, e só agradecimento por ele também ter, na negociação, ter também facilitado para nós, vem bastante motivado, ele mesmo vai dizer isso, e nós acabamos de assistir também agora uma pré-eleição, e eu fiquei bastante impressionado, parabéns, viu, Cuca? Obrigado. Poxa, se eu tinha admiração por ele, eu agora tenho o triplo. Então, eu gostaria de passar as perguntas para o professor e desejando boas-vindas para o Santos Futebol Clube. Amém. Aliás, eu disse para ele, a casa é sua, né? Ele levar no restaurante já sabia, ele sabe cada pontinho aqui desse centro de treinamento. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Pessoal, prioridade para quem está ao vivo. Quem começa? Quem começa? Boa tarde a todos. Presidente Cuca, seja bem-vindo ao Santos. Obrigado. Cuca, queria que você falasse desse desafio. O Santos que se encontra num momento delicado na temporada, né? Está até na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o que não é comum para a história e tradição do clube. E você chegando aí nesse momento e também com jogos importantes já pela frente, decisivos como amanhã, Copa do Brasil contra o Cruzeiro, depois Independiente pela Libertadores, enfim, o desafio de assumir o Santos nesse momento de turbulência. Boa tarde a todos, né? Prazer estar revendo vocês novamente. Há muito tempo que a gente não nos víamos, né? Desde outubro, praticamente, do ano passado, quando eu, na saída do Palmeiras, dei uma descansada, uma refrigerada, e eu, sinceramente, eu precisava. Tem momentos na vida da gente que a gente tem que priorizar alguma coisa, e eu priorizei a família e a mim, e hoje me encontro plenamente disposto a executar um bom trabalho no Santos, lógico que com a ajuda de todos, e principalmente dos jogadores, mas com muita confiança. Muita confiança. Hoje o Santos, apesar de estar na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos, ele tem 10 pontos a menos do que o sexto colocado, que vai para uma Libertadores. E com 23 jornadas, 69 pontos a disputar, nós podemos bem ainda buscar uma vaga para a Libertadores do ano que vem. E é esse a grande meta que a gente tem no Campeonato Brasileiro. Lógico que, sabendo que o momento é delicado, não é de se pensar tão grande, mas é o objetivo que nós vamos traçar e, com muito esforço, do dia a dia, nós vamos buscar. Não é a competição que nós temos amanhã, é a Copa do Brasil, que já está afunilada, só jogo grande, tradicionalíssima Cruzeiro contra o tradicionalíssimo Santos, 2 ganhadores de Copa. Eu acho que a última do Santos foi 2010, né? O Cruzeiro foi o mais recente, mas a gente tem uma ambição de passar adiante e são jogos iguais, apesar de o momento do Santos não ser tão bom,
quando você dirige um time grande, a qualquer momento as coisas podem mudar. Cuca, boa tarde. Já chega hoje, comanda um treino e amanhã já à frente da equipe contra o Cruzeiro. Uma competição, como você falou, Copa do Brasil, muito difícil e já afunilada. Como é que é começar um trabalho assim? Não, eu já dei uma conversada com o Serginho, né? O Serginho quer tocar amanhã? Não, vai você. Serginho, já conheço ele da outra vez que eu passei um pouquinho aqui. E ele vai estar junto me ajudando, porque é um cara de extrema confiança que eu tenho nele e conhecedor também. Então nós já trocamos algumas ideias a respeito da equipe, do que a gente vai fazer para a partida de amanhã, né? Lógico que se eu estou aqui, não adianta eu ficar lá em cima vendo o jogo, então eu nem vinha aqui hoje, né? Se eu estou aqui já é para trabalhar, amanhã eu vou estar na beira do campo já pedindo o apoio do torcedor, né? Não para mim, para os jogadores que hoje querem toda a prova poder reverter essa situação, e apesar de ser uma outra competição, é muito importante também. Cuca, tudo bem com você? Tudo Boa bom. tarde, bom te ver. Duas perguntas, por favor. Você, como espectador na Copa, observou a utilização do VAR e agora, como técnico, vai ter aí o prazer de ser o primeiro, talvez você e o Mano, trabalharam com esse novo sistema no futebol brasileiro. Eu queria a sua opinião sobre a implantação do VAR, já no jogo do Santos da Copa do Brasil. E uma segunda pergunta, como é que se tira um time da grandeza do Santos da zona de rebaixamento? Qual é o trabalho imediato que tem que ser feito para esse time sair de uma posição que a história conta que ele não está acostumado a viver? Bem, o VAR, eu acho que ele é muito favorável a todos, né? Porque ele vai corrigir algumas coisas que deveriam ser corrigidas no decorrer do jogo, né? Um pênalti ou alguma coisa irregular que tenha ocorrido, os árbitros de vídeo vão chamar e o juiz quase que sempre, né, vai corrigir alguma coisa. Então isso vai ser bom para o futebol, não é bom para o Santos, é bom para todos, né? Como que sai da zona do rebaixamento? É bom trabalho. Você não pode desesperar numa situação assim. Eu já vivi situações de... Nossa, eu não dormia. E aí no final conseguiu, com 99% de chance de cair, conseguiu salvar. Então hoje para mim não é um bicho de 7 cabeças, né? O Santos tem uma equipe jovem que ela não pode se autopressionar, não vai render. Mas se tiverem a confiança do torcedor, o apoio, o incentivo, mesmo na hora mais difícil, eles vão reverter isso. E nós vamos ainda brigar por coisa grande no campeonato. Cuca, boa tarde, aqui atrás. Tá. O presidente acabou de elogiar aí a tua preleção. Você vai ter praticamente não vai ter tempo de trabalho em termos de semanas cheias, né? Uhum. Nesse início de trabalho, o negócio vai ser mais na base da conversa mesmo? Hoje tem um jogo, amanhã tem o jogo, são 9 jogos no mês de agosto. São 9 jogos, um jogo a cada 3 dias e junto disso viagens, é muito desgastante. Eu até dei os parabéns porque o Santos hoje tem 2 jogadores machucados, o Lucas e o Sacha. É muito pouco para 30 e tantos jogadores que tem, então eles estão de parabéns pelo trabalho que vem sendo feito. Eu acho que é uma das equipes que menos jogadores tem no estaleiro. E vai usar todo mundo, vai usar. Você vai chegar um jogo ou outro que eles vão estar mais cansados, com um grau de fadiga mais propenso a machucar, então você vai ter que usar todos, né? E eu até pedi para o presidente e para o Ricardo que me desse um tempo para eu avaliar o grupo, sem a gente dispensar e sem a gente contratar ninguém, para que eles possam mostrar para mim que às vezes você tem dentro do teu elenco as soluções e não sabe. Então vamos dar a eles a oportunidade de mostrar o potencial todo deles. Cuca, como treinador, tua segunda passagem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que muda, né? Dos 45 anos para os 55 anos, 10 anos depois, né? Uhum. Como que é esse Cuca de hoje com relação àquele Cuca de 10 anos? Eu imagino que daquela vez não foi uma campanha parecida com as recentes, onde você foi vencedor. Imagino que você tenha o anseio de ter uma campanha vencedora por aqui. É um aprendizado, né? O que aconteceu? Eu fiquei 2 anos e meio, quase 3 anos do Botafogo. Eu lembro como se fosse hoje. Nós jogamos quarta-feira no Morumbi, perdemos a semifinal da Copa do Brasil para o Corinthians nos pênaltis, e no outro dia eu estava aqui. Então,
são coisas que a gente aprende no decorrer da nossa carreira. Hoje eu estou completamente motivado, renovado e pronto para trabalhar, dar o meu máximo, coisa que aquele tempo eu não estava. Estava esgotado, e não tinha como eu ajudar. Por isso eu fiquei menos de um mês e pedi ao Marcelo Teixeira, que era o presidente, deixa eu ir que eu não vou poder ajudar. Hoje é diferente, hoje eu me sinto muito renovado e com muita vontade de ajudar, né? E se Deus quiser vai dar certo. Oi, Cuca. Aqui embaixo, desculpe. Tudo bem, brother? Boa sorte aí. Obrigado. Você falou em 9 jogos no mês, mas você vai ter 5 contando com o de amanhã, ou 4 contando com o de amanhã, fora de casa. Não há muito tempo de resposta, né? A reação tem que ser imediata, né? Sim, mas esses jogos fora de casa, eles não são ruins, não. São, por incrível que pareça, são jogos que você vai poder recuperar teu grupo. Porque eu não vou fazer jogos que eu vou fazer bate e volta, vou lá e venho para cá. Os jogadores vão ver isso e já vão ficar putos, mas não faz mal. Nós já vamos ficar direto de uma viagem para outra. Já está tudo elaborado, depois a gente passa. Depois, lá na frente, quando as coisas estiverem certinhas, aí nós damos uma folguinha, mas agora é arregaçar a manga. Cuca, tudo bem? Tudo. Ano passado a gente viu uma tendência do futebol brasileiro de apostar em jovens treinadores. E agora a gente está vendo que o cenário mudou um pouco, né? A gente vê o Zé Ricardo desempregado, o Thiago Largue ainda tem muito que provar no Galo, você está substituindo o Jair Ventura, Felipão no lugar do Roger Machado. Dessa nova geração, apenas o Carille vingou, digamos assim. Você acha que a experiência está voltando a falar mais alto que a juventude? Como é que você vê essa volta dos medalhões? Eu acho que é normal. Daqui a pouco, um deles vai entrar no meu lugar, o outro no do Filipão. Tomara que do Filipão antes que eu, né? Brincadeira. Mas isso é normal. Mas a gente precisa dessa turma aí. A gente precisa do Alberto Valentim, a gente precisa do Jair, a gente precisa do Zé, a gente precisa do Thiago Largue, a gente precisa dessa nova safra. A gente tem que incentivar essa nova safra, né? Só que quando o bicho pega, como determinadas situações ocorrem, busca-se um pouco mais de experiência. Mas nada de anormal, isso acontece. Daqui a pouco eles estão de volta e pegando experiência, né? Coisa que já ganharam. Você, cada dia que passa, você se torna melhor, né? E com eles isso vai acontecer também logo, logo. E esses 2 ou 3 que você falou que não estão trabalhando já vão estar em grandes clubes aí fazendo bons trabalhos. Cuca, boa tarde, tudo bem? Tudo aqui bom. ao fundo. Você estava falando da importância desse tempo de avaliação do grupo, né? Mas vendo de fora esse elenco do Santos, como que você enxerga essa equipe? E se você de fato acha que dá para brigar por grandes coisas com o elenco atual? Dá. Eu me lembro em 2003 que quando eu fui para o Goiás estava 10 pontos atrás do último colocado. E eu olhei o plantel do Goiás e era muito bom. Falei, não pode esse time estar assim. E aquele Goiás fez a melhor segundo turno do campeonato, perdeu só para o Cruzeiro, que foi perfeito, fez mais de 100 pontos, se eu não me engano. E daquele Goiás, muitos foram para o São Paulo e se tornaram campeões mundiais. Hoje, eu olhando o grupo do Santos, é bom, é muito bom. Tem ajustes a fazer, tem equilíbrios a se fazer. Natural, como toda equipe tem. Mas é bom. E a gente tem que explorar todo esse potencial deles, né? Saber que com jovens tem que ter um pouco mais de paciência e passar para eles confiança. Cuca, boa tarde. Aqui. Boa tarde. Você disse que precisa de um tempo para reavaliar o elenco antes de vir reforço, mas tem uma posição que é carente aqui desde que o Ricardo Oliveira saiu, que é de centroavante. O Jair pedia, o presidente já falou que está buscando, o Ricardo Gomes falou ontem que é necessário. Você já conversou com o presidente, com o Ricardo, sobre essa posição em específico? Porque não há um centroavante no elenco e não. Você nos últimos clubes jogou com um cara nessa posição? Eu não conversei ainda, porque cheguei agora há pouco, a gente conversou outras coisas, mas a gente vai falar de hoje para amanhã. Vou estar aqui no CT, praticamente dormindo, morando aqui. Então a gente vai ter bastante tempo, mas vamos com calma, vamos avaliar primeiro o que a gente tem. De repente, com um novo treinador, eles possam mostrar
uma qualidade que esteja aí reservada, e vamos acreditar nisso primeiro, para depois, se você vê, não tem mesmo uma solução, aí se busca, mas vamos buscar a solução aqui antes. Cuca, boa tarde, aqui. Boa tarde. Quando você chegou no Palmeiras, você pegou um jogador um jovem que estava em ascensão, que era o Gabriel Jesus. Hoje você chega no Santos e tem também um jovem em ascensão, que é o Rodrigo. O que você já conhece do Rodrigo? Como você pensa em usar esse jogador? Tem diversos jovens bons aqui. Que é um celeiro, né? Aqui brota-se. Eu acho que é o lugar mais propício para criar esse jogador do país é aqui. Então é natural que eu, que gosto de trabalhar com jovens, esteja eufórico em poder desfrutar desses valores, né? Lógico que o momento não é propício para isso, mas vai vir, né? Daqui a pouco, com uma sequência de vitórias, uma arrancada, a gente vai ter não só no Rodrigo, em outros jogadores que a gente sabe, apesar de jovens, uma condição de se tornarem aí titulares, né? Não importa se ele é mais jovem, mais velho, se ganha mais ou menos. Se eles treinarem melhor, tiverem as oportunidades e jogarem bem, vão se tornar titular. Cuca, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Você comentou sobre a sua campanha do Goiás, falou sobre a sua primeira passagem do Santos. Ambas campanhas de recuperação, assim também com o Fluminense em 2009. Só que ultimamente você tem feito campanhas mais de construção de elencos vencedores, como o Atlético, como o Palmeiras, do que de recuperação. Como é para você retornar depois desse tempo, tem a experiência de campanhas de recuperação, mas voltar a esse tipo de situação? Eu não quero passar aqui pelo Santos agora como um treinador que não deixou o Santos cair. Isso não é título nenhum. Eu quero marcar meu nome, se Deus quiser, poder ter conquistas aqui no Santos, né? Junto com os jogadores. E eu dependo exclusivamente deles. E vou dar o meu máximo para tirar o máximo deles. Professor, boa tarde. A gente está ao vivo pela Santos TV, canal oficial do clube, e muitos torcedores perguntando se, na tua opinião, com o elenco que você tem na mão, com o plantel que o Santos tem à disposição, você acredita que o santista possa ver de novo aquele Santos que ele acostumou a ver? Um Santos jogando para frente, com o DNA ofensivo, que você conhece tão bem por já ter vestido essa camisa também. Sim. Primeiro, desculpe de não deixar vocês irem lá na preleção. Lá é uma coisa mais reservada, mais íntima. Eu tenho medo, assim, de falar alguma coisa e parecer que se quer mostrar para fora. Então é uma coisa nossa, né? Na sequência, vocês vão estar sempre com a gente lá. Quase sempre. E o que era a segunda mesmo? Se o torcedor pode ter esperança em rever aquele Santos que ele está acostumado. Eu, quando vinha jogar aqui, treinar aqui, tinha uma dificuldade enorme, porque o Santos tinha uma qualidade grande de saída de jogo, uma variação de posições, e muitos desses jogadores que faziam isso estão aí. Por que eles não podem fazer igual faziam, ou até melhor com o entrosamento que tem? Lógico que tem jogadores chegando, que não é assim de uma hora para outra que chega e já desenvolve tudo, mas vamos acreditar, pouco a pouco, como você falou, resgatando a confiança deles e o bom futebol automaticamente. Eles jogaram bem contra o América. Eu vi o jogo em casa, aleatoriamente, não estava nem pensando em vir para o Santos. O presidente me ligou, era ontem de manhã. Ontem, né? Verdade. Só faltava me derrubar. Relâmpago. Daí, quando que num esporte você tem 30 chances de gol e perde para um time que teve 3? É só no futebol isso, mas acontece. Foi um dia que não era para ganhar. Se é um dia que as coisas acontecem bem, entra 1, 2 bolas, você ganha o jogo. Então você tem que ter paciência e persistência, porque se eles jogarem bem como jogaram outros jogos, certamente eles vão ganhar. Boa tarde, Cuca. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Treinadora, eu gostaria de saber o que você sabe dos novos reforços, por favor. Santos contratou Delis Gonzalez, Brian Ruiz e Carlos Sanches. O que você sabe sobre eles, por favor? São 3 jogadores vencedores, 2 deles disputaram Copa do Mundo, titulares em suas equipes, né, na maioria dos jogos. Um outro jovem que estava no Dínamo, que quando saiu do Guarani do Paraguai era o artilheiro do Paraguai, em 2014, fez 14, 15 gols. No outro ano fez 10, 12 gols.
Primeiro ano no Dínamo fez gols, depois deu uma caída. É um jogador de velocidade, que joga pelos lados do campo, vem um pouco atrás também. Né? É um jogador interessante, pelo que a gente pôde ver. Junto com mais 2 jogadores mais experientes, que o Santos hoje tem uma carência do meia. Né? Quando eu falei do desequilíbrio, essa era uma peça que, se você olhar, você sente que é um pouquinho desequilibrado e que veio para preencher esse equilíbrio. Né? São 2 bons jogadores, jogam tanto um pouquinho mais ofensivo como recompõe também. Vamos torcer para que eles possam prontamente desenvolver, né? Que não precise de um tempo muito grande para se adaptarem. Vamos ver se para o final de semana, se tiverem inscrito no BID, se eles já têm uma condição, e também ver nos treinos, né? Se eles já estão numa condição de jogo, porque você tem que dar a eles uma condição ideal. Cuca, você disse que chega aqui um treinador diferente, aprendeu muito. Queria saber se uma coisa mudou. A mística da calça vinho continua ou vai ter um novo amuleto no Santos? Aqui é preta, aqui é a calça preta. Vou comprar uma. Lá os caras me deram uma, né? Vamos ver se alguém me dá uma aqui, já fico com ela. Cos alto aqui atrás, que eu gosto de ficar abaixadinho, daí não mostra cofrinho aqui na vila, os caras vão ficar em cima. Então tem que ser altinho aí, se me der uma calcinha, uma calça. Calça. Amanhã já estou com ela. Obrigado, Cuca. Obrigado, presidente José Carlos Pérez. Agora vocês vão poder acompanhar um pouco do treinamento. Valeu, obrigado, um abraço. Agradeço a todos aí, um apelo para o torcedor do Santos. Eu acho que a equipe vai dar um up agora, tenho certeza absoluta, e contar com a presença na Vila Belmiro, que o torcedor seja o 12º jogador em campo. Então, vamos lá, torcida do Santos, não só na Vila, mas no Pacaembu, que é a nossa casa também. Vamos lotar e mostrar para todo mundo que o Santos é vencedor, como ele sempre foi. Obrigado a todos.